como fundadora e designer de uma marca autoral feita em Portugal, quero trazer aqui um pouco das minhas reflexões e até previsões sobre o futuro do Made in China na moda. Mas isso está longe de ser uma crítica simplista, tá? Pelo contrário, ela possui várias camadas e eu quero trazer as minhas reflexões sobre várias nuances desse tema que a gente está sendo bombardeado aí no TikTok, né? Mas vamos lá, alguns dos temas que eu vou falar aqui é sobre o uso da propriedade intelectual de forma indevida, tá? Sobre a percepção de valor, produção em larga escala e até o comportamento do consumidor. E dentro da minha previsão, claro, eu vejo que as pessoas vão se voltar para o novo luxo, que é a busca pelo artesanal, pelas marcas independentes e pelo diferenciado e, detalhe, pela transparência. Um dos pontos que eu quero abordar é sobre a dualidade entre valor de custo e valor de mercado. O Exposed, né, do Made in China, está sendo dito que o custo de produção daqueles produtos especificamente, eles são feitos com a mesma qualidade, enfim, com os mesmos materiais, mas eles têm um custo muito inferior ao que é vendido na loja. Mas é aí que entra a reflexão. Essas grandes marcas de luxo, elas demoraram anos, né? Algumas são centenárias, né? A história vem de designers icônicos, né? Eu, por exemplo, sou super fã do Christian Dior. Então, assim, essas marcas demoraram anos para construir essa reputação e elas não cobram apenas o valor de custo, porque senão nenhuma empresa funciona dessa forma, né? A gente tem que ter uma margem. Tudo bem, são margens astronômicas, por quê, gente? Porque são marcas de luxo, elas querem vender algo inatingível para muitas pessoas, né? Elas querem se manter como inspiracionais, que você tem que aspirar a querer aquela marca. E, consequentemente, vocês têm que pensar que uma coisa é o valor de custo e outra coisa é o valor que aquela marca tem de percepção. Então, é um valor de percepção. Ou seja, a Dior, por exemplo, ela tem o quê? Anos de história. Ela gasta imenso, muito dinheiro com vários shootings, com várias campanhas, com várias lojas. Quantas pessoas elas não empregam? Quantas lojas no mundo? Experiências, cafés, vários tipos de produtos. Então, assim, não é sobre o produto, é sobre o status que ele proporciona. Então, quando a China faz esse expose, dizendo assim, ela só custa isso, mas é onde a gente também entra no segundo ponto, né, que é sobre o uso indevido da propriedade intelectual, pra gente não falar outra palavra, né. Então, assim, é também um terceiro ponto que eu vou puxar sobre a desconfiança do Made in China, que eu acredito que eles podem, com todo esse expose, estar dando um tiro no pé. Mas, enfim, basicamente, vocês têm que pensar que eles estão vendendo esse produto, ele está sendo almejado e desejado porque ele já existiu uma construção de imagem em outra marca que gastou muito para chegar naquele patamar. Então, assim, foi uma criação de outro designer, de outra equipe, que envolveu uma série de pessoas para construir e chegar naquele produto. Então, de repente, você utilizar aquele produto para fazer dinheiro e dizer que ele custa muito menos, eu não acho que é justo. Porque, justamente, não é sobre o produto, é sobre o status que ele proporciona. E a partir do momento que esse produto se torna popular e alcançável para muitas pessoas, ele já deixa de ser luxo. Então, as pessoas que consumiam aquele produto vão se desinteressar por ele. Consequentemente, você tem uma queda do mercado, né? Mas assim, isso abre essa discussão sobre o tiro no pé. Será que a gente pode confiar nessa questão da moda no Made in China? Será que, vamos supor, até as marcas independentes, se elas quiserem escalar, elas vão conseguir confiar nesse mercado? E contando que várias outras marcas independentes já são copiadas diariamente. E isso fica por nada, né? A gente não tem como ir atrás dos direitos, né, dessas marcas que são copiadas, né, do design. O que a gente posta hoje, o que a gente vende na internet, ela pode ser alvo, né, de uma cópia, porque o mercado está desregrado. Isso é um contexto, eu também sou advogada e por isso que eu tô falando de propriedade intelectual. Então, assim, pra não falar, esse roubo da propriedade intelectual é muito sério. Então, isso foi banalizado até mesmo pelo consumidor, que simplesmente buscou pelo dupe, pela uma opção mais barata, uma opção mais viável. Mas, gente, será que isso realmente é mais viável? A gente tá ali comprando algo que foi copiado. Então isso é o que descredibiliza, na minha percepção, o Made in China. Então a gente tem que também pensar sobre esse aspecto de que não é simplesmente um exposed, mas sim eles estão lucrando com algo que foi, né, construído ao longo de muitos anos, né, no mercado. Claro, estamos falando aqui de grandes conglomerados que compraram essas marcas de luxo e quiseram fazer dinheiro. Elas escalaram a produção e, consequentemente, baixaram o custo para conseguir o quê? Uma margem muito maior para os seus investidores e, enfim, ganharem dinheiro com isso efetivamente. Mas a raiz da questão é justamente essa. Não é sobre o produto, é sobre o status que ele proporciona. E aqui eu já entro com a minha previsão de mercado no sentido de que o que vai ser o verdadeiro luxo, né? Será que ele vai ser um produto artesanal, um produto independente, um designer que ninguém nunca ouviu falar? Ou um produto, assim, que simplesmente ele tem o quê? Transparência nas cadeias de produção. Ou seja, são marcas que são feitas dentro da sua realidade, né, dentro do seu país, que emprega costureiras, fábricas de forma, né, nacional, incentivando a economia local, estando próxima dessas pessoas, garantindo que essas pessoas estão recebendo o valor certo de mão de obra, né, o valor correto e realmente valorizado, né, que os processos em si de produção são valorizados, que normalmente está associado com a moda mais lenta, uma moda mais autoral, em que os processos são mais demorados, porque muitas marcas não têm estrutura, não têm investimento, então elas têm muito mais transparência nos seus processos e elas estão o quê? Próximas de você.
Agora, pontos negativos. Nem sempre, né? Na verdade nem sempre não, na verdade na maioria das vezes, você ter essas marcas independentes com baixa produção, né, com baixa escala, consequentemente os valores são mais altos. Entretanto, são mais exclusivos. Então é isso. Será que não está aí o verdadeiro luxo? Vai aí uma reflexão para todos de que talvez o nosso comportamento como consumidor tenha de ser reavaliado, de que a gente tem que deixar de buscar esses dupes, de buscar as imitações que muitas pessoas dizem, mas não é uma imitação, não é uma réplica, se torna um verdadeiro. Mas é o que eu disse. É um uso indevido da propriedade intelectual de outra pessoa que criou, de outra marca que demorou muitos anos para construir. Assim como marcas independentes e marcas pequenas também são alvo. E ninguém fala disso. Ou fala e às vezes a gente nem liga, né? Mas enfim, fica a reflexão de que o nosso comportamento como consumidor pode mudar. Por quê? Quando a gente vê muitas essas discussões, a gente cansa, a gente fica cansado e a gente quer se desvincular daquilo. E a gente vai buscar o quê? Vai buscar aquilo que não está sendo alvo de polêmica. Então vamos buscar pessoas que estão próximas, pessoas que são transparentes, no caso marcas que são pequenas, marcas transparentes, que estão próximas a você e que podem sim trazer uma moda muito sensacional. Então é isso, espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que você acha desse tema super polêmico.